Tem quase um mês que eu tô aqui já. E o que eu vim gravar? Falando que eu estou em rematch. Ai, gente, assim, é triste. Tipo, eu tô feliz, eu tô em paz, mas eu tô triste, tô com medo, eu tô triste porque eu gosto da família, apesar de tudo. Mas eu sei que Deus tá na frente de tudo e eu sei que vai dar tudo certo. Eu tô nesse processo de rematch. Eu falei com a minha família quase uma semana atrás. No sábado eu tive uma crise, assim, com medo de voltar pro Brasil. Foi muito ruim. E a sensação de, tipo, não ter alguém que você ama, tipo, uma pessoa que ama você pra te abraçar num momento tão difícil, foi muito difícil pra mim. Foi a primeira vez que eu tive vontade de desistir de verdade, sabe? Desde que eu cheguei aqui, eu nunca tinha tido vontade de desistir. Eu senti muito, sabe? Tenho certeza, tenho convicção de que Deus me falou pra eu sair dessa família, que era da vontade dele que eu saísse dessa família. E eu obedeci, sabe? Eu fiz, mesmo com as circunstâncias, mesmo que tenham me falado pra eu esperar mais alguns meses, porque pra agência não fica legal você pedir rematch, tipo, no primeiro mês. A agência pode querer te prejudicar, a LCC pode querer te prejudicar, e vocês vão saber, eu vou contar depois o que aconteceu. Só que quando me falaram isso, tipo, eu senti no meu coração, faz agora. Não importa se as pessoas vão ficar contra você, se a LCC vai querer te prejudicar, se a agência vai querer te prejudicar, porque o que importa é que eu esteja do seu lado, porque os meus planos não são frustrados. Então, se você tiver que arrumar outra família, você vai arrumar, e não importa quem esteja contra ou a favor. A partir do momento que eu pedi o rematch, Deus ficou meio em silêncio, sabe? Deus ficou em silêncio, ele não me falou mais nada. E como ele tem falado muito comigo desde que eu saí do Brasil, e eu tenho certeza que ele pediu pra eu sair daqui, e que eu tô fazendo a vontade dele, eu tô muito em paz de estar saindo daqui. Eu achei que Deus ia falar comigo, que eu ia, sabe, que ele ia me falar, faz tal coisa, faz aquilo outro. E não aconteceu. Deus ficou em silêncio e parou de me responder, assim, e eu fiquei muito desesperada por causa disso, porque eu falei, eu não sei pra onde ir, o Senhor só falou que eu precisava sair daqui, mas ele não me falou mais nada. E eu fiquei com muito medo de voltar pro Brasil, porque eu queria muito ficar aqui, eu quero muito ficar aqui. Sinto que eu tô só começando o meu sonho, e eu realmente tô só começando o meu sonho. Eu só tenho um mês aqui nos Estados Unidos e eu me preparei, eu sonhei muito com isso. Eu não quero ir embora daqui, e isso começou a me deixar meio desesperada por coincidência, né? Jesuscidência, como se fala por aí. Eu achei um post de uma menina no grupo de au pair cristãs. Eu achei um post dela antigo falando que ela tinha passado por um rematch, que ela tinha sido expulsa de casa, tipo, a LCC dela não ajudou em nada, e em vez de ela pedir ajuda pra LCC, ela foi pedir ajuda pra quem importava mesmo, que era Deus. E aí eu fiquei com vontade de falar com ela, eu fui falar com ela, eu chamei ela, eu pedi pra ligar pra ela, a gente conversou pelo telefone. Antes de eu falar pra ela o que tava acontecendo comigo, né, ela falou assim, ai, na hora do meu rematch Deus ficou em silêncio, tipo, Deus não me falava nada. Eu comecei a ficar desesperada e tal, e ela me contou, assim, coisas que eu me identifiquei muito em relação a Deus, sabe, e dela deu tudo certo. E aquela conversa, tipo, me trouxe a minha paz de volta, sabe? De confiar em Deus e tal. E aí, no dia seguinte, apareceu uma família, que é uma família que eu tô conversando. Me bateu muito medo de fazer algo que não seja da vontade de Deus, sabe? E esse foi o meu maior medo. Sim, eu tenho orado pra Deus me mostrar de alguma forma o que Ele quer que eu faça, os meus próximos passos, se é essa família, se não é essa família. E antes eu tava com muito medo, assim, de dar errado, sabe? O medo de escolher uma família e ser uma família que dê errado, seja por minha culpa, seja por culpa deles. Mas ontem, de noite e hoje, eu cheguei à conclusão que, na verdade, dar errado pra mim não é dar errado com uma família, não é, tipo, ir morar num lugar muito isolado, ou a família não ser boa pra mim. Não é voltar pro Brasil. Isso pra mim não é dar errado. Dar errado pra mim é fazer alguma coisa que não seja a vontade de Deus. Seja atrasar o propósito de Deus pra minha vida de alguma forma, seja sair do centro da vontade dele, sabe? Porque eu sei que nesse exato momento eu tô na vontade dele. Então, pra mim, dar errado é fazer algo que ele não quer que eu faça, é ir pra um caminho que ele não quer que eu vá. Porque se esse for o plano que Deus tem pra mim, se eu precisar passar por esse processo, eu prefiro. Meu único medo agora é fazer algo que não seja a vontade de Deus, é ir pra uma família que não foi a família que Deus me escolheu, é tomar uma decisão por conta própria e não porque Deus me mostrou que Ele quer aquilo, sabe? E aí eu vim gravar isso porque é isso, tipo, é esse meu sentimento agora. E eu tô feliz de esse ser meu sentimento, porque por muitas vezes eu orei pra que Deus fosse
é a coisa mais importante pra mim. E eu não conseguia sentir isso, sabe? E até às vezes quando eu falava pra Deus assim, Senhor, tudo que importa, eu sentia que não era verdade. E eu pedia pra Deus, eu falava, Deus, eu sinto que isso não é totalmente sincero do meu coração, mas eu quero que seja. Então, tipo, me ajuda a orar dessa forma, assim, de todo o meu coração, de ser uma oração sincera e não só uma oração que eu acho que vai agradar, né, que eu sinto que eu deveria fazer. Agora há pouco me bateu um medo de, e se, e se... E aí, na hora, eu lembrei e falei, Deus, me ajuda a ter esse pensamento. Falei, não importa. Eu não tenho medo das coisas darem errado aqui ou lá, porque eu sei que se eu tiver no centro da sua vontade, vai dar certo. Pode dar errado, mas vai ser dar errado pra dar certo, sabe? Continuar pedindo a resposta de Deus sobre o que eu devo fazer a partir daqui, pra onde Ele quer que eu vá. E é isso, gente. Hoje é domingo. Sexta-feira fez uma semana que eu estou de rematch. Só entraram 2 famílias no meu perfil. Eu estava conversando com uma que eu estava gostando muito e que eles também estavam gostando muito de mim. Então eu estava muito esperançosa, assim, mas sempre colocando nas mãos de Deus, sabe? E eles falaram pra mim que decidiram fechar com outra menina, mandaram mensagem falando. Na sexta-feira a gente fez uma entrevista e, assim, a semana foi muito cansativa. Sexta-feira eu fiquei muito irritada. E aí eu tive uma entrevista com eles e, assim, eu não estava bem, eu não queria fazer aquela entrevista, sabe? Eu tava assim, eu não quero. E a entrevista não foi boa e eu, naquele momento, eu já sabia que não iam fechar comigo e eu me senti muito frustrada. Não pela família em si, mas por não ter ido bem. Ontem, assim, o dia foi muito ruim, sabe? Eu não tinha vontade de fazer nada, eu tinha vontade de ficar parada. Se entrar a família no meu perfil, entrou. Se não entrar, não entrou. E eu não quero fazer nada. Sentei no carro e eu só conseguia chorar e falar, Deus, eu tô muito frustrada, eu tô muito frustrada, eu tô muito frustrada. E era a única coisa que saía do meu coração. Eu realmente não me lembro se tinha outra. Talvez tivesse, mas eu só consigo me lembrar disso. E aí, no meio daquele desespero, eu chorando no carro, eu recebi uma notificação do aplicativo da Bíblia. E assim, desde que eu entrei em Rematch, gente, eu senti muito Deus em silêncio, sabe? E eu só pedia, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. Eu tô muito frustrada, fala comigo. E aí chegou a notificação naquele exato momento. Jeremias 29:11. Só eu conheço os planos que eu tenho pra vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Na hora que eu comecei o versículo, só eu sei que eu tenho separado pra você. Na hora eu já comecei a chorar e falar assim, tipo, Deus está falando, finalmente. E o final do versículo, tipo, sou eu, o Senhor, que está falando. Pra mim, essa frasezinha significou muita coisa, sabe? E aí ontem eu até fiquei bem, assim, tal, vi umas pregações, chorei. E hoje o dia... Gente, hoje o dia foi péssimo, assim. Foi o pior até agora. Esse período de rematch, gente, é um esgotamento emocional que vocês não têm ideia. Eu não imaginava. Sempre ouvi muito que é difícil, que é... Mas eu não imaginava. E assim, gente, hoje eu cheguei totalmente no meu limite, sabe? Eu tô muito esgotada emocionalmente, então eu tô estressada, eu tô impaciente. Eu só queria ir pra casa. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu deitei no chão do meu quarto, meu coração doía. O meu corpo doía. Eu só pedia, Deus, faz essa dor parar, faz essa dor parar. Eu não importo pra onde eu vou, não importo qual é o meu destino final, só por favor faz. Que assim, essa semana eu fiquei sabendo que a minha família, aqui minha host family, ia estender comigo o rematch pra ter mais de 2 semanas. E eu achei que seria tipo mais de 2 semanas, né? 1 mês. E naquele momento eu só falava assim, Deus, eu não me importo com isso que o Senhor vai fazer, eu não me importo se o Senhor vai me levar pro Brasil, eu não me importo pra onde, o quê, eu não me importo, só me fala. Só tinha oficialmente mais 1 semana. Eu falei assim, Deus, eu tô muito estressada, eu cheguei no meu limite, eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais ser au pair, não quero. Eu não aguento mais 3 semanas pra saber, eu não aguento, não tenho mais capacidade de aguentar isso. Então, assim, se for pra eu ficar aqui, ok, aí eu espero as 3 semanas, mas se não for pra eu ficar aqui, fecha as portas. Que sexta-feira eles venham me falar, tipo, quando acabar o meu prazo, eles vão me falar, tipo, nós achamos uma menina e nós não vamos poder estender por mais 2 semanas. E assim, que sexta-feira eu esteja pegando o meu avião e indo embora. Eu pesquisei passagem de avião pra saber quanto era. Eu pesquisei pra sexta-feira e eu falei,
Só me fala, Deus, só fecha a porta. Só fecha a porta. Eu não me importo, eu não me importo. Eu quero abraçar minha família, eu quero estar com eles. Só me fala. Não me faz esperar 3 semanas pra isso. E hoje o versículo do dia do aplicativo foi Salmo 55, 22. E entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. E eu recebi esse versículo e tinha tudo a ver com o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. Mas eu estava tão cheio de voz na minha cabeça, tanta dor, que eu sabia que Deus queria falar comigo. Eu sabia que Deus estava falando comigo. E eu não conseguia me dar uma ponta de esperança. Eu falei isso pra Ele. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está falando comigo. Eu sei que essa última semana que eu reclamei que o Senhor não tava falando comigo, que o Senhor tava em silêncio, eu sei que o Senhor tá falando comigo. Mas eu não consigo ouvir. Eu não consigo ouvir o que o Senhor quer me falar. E, gente, o fato de imaginar mais 24 horas era desesperador pra mim, porque eu realmente cheguei no meu limite. Na minha cabeça só vinha todas as coisas que eu já escutei sobre mim. E falando, tipo, essas pessoas estão certas. Eu não tenho maturidade, eu não tenho força, eu sou fraca. Eu vim aqui pra descobrir a minha força. E o que eu tô descobrindo é que eu sou fraca. E que eu não nasci pra isso. E talvez eu não tenha nascido pra nada. E naquele momento, assim, tem um versículo que fala, né? Que nós temos que levar os nossos pensamentos cativos. E a gente tem que pensar tudo que é verdadeiro, bom e tal. Eu não lembro tudo certinho, mas enfim. Falei, tá amarrado, tá repreendido todo esse tipo de pensamento. Falei, essas vozes na minha cabeça, essas vozes não pertencem a você. No caso, a Deus. Tira essas vozes do meu coração. Tira essas vozes da minha cabeça. O meu coração e a minha mente não são lugares pro diabo habitar. E ele não vai habitar aqui. E ele não vai habitar na minha mente. E aí, de tarde, teve um momento assim que eu tava chorando e doendo. E aí, eu simplesmente parei. Como se eu tivesse desmaiado. Só que eu não desmaiei. Foi uma calmaria de Deus, assim. Deus, tipo, colocando a mão assim, falando, para, respira. E naquele momento, gente, eu tava deitada no chão, ouvindo os louvores. Eu parei de chorar, eu parei. E eu não sei dizer por quanto tempo eu fiquei assim, mas eu fiquei uns minutos. Simplesmente parada, de olho fechado. Os pensamentos até vinham na minha cabeça, mas aquele desespero não tinha mais. E aí eu fui tomar banho, assistindo umas pregações, e me fez um pouquinho bem. E aí eu fui ter minha reunião semanal com a minha família sobre a semana seguinte, né? Quando eu desci, eles falaram assim: a gente já fechou match com uma menina, mas ela só consegue vir em maio. E aí a gente conversou com a coordenadora. A gente perguntou se você já tinha achado uma família. Ela falou que não. E a gente perguntou por quanto tempo você poderia ficar aqui. E ela falou que você pode ficar aqui até maio. Eles falaram, tipo, a gente gosta muito de você e a gente quer que você fique, tipo, mais tempo. Se você quiser ficar aqui até abril, a gente vai ficar muito feliz. Se você achar uma outra família antes, tudo bem, mas se você puder esperar, tipo, se a família puder esperar, a gente ficaria muito feliz. E aí, gente, eu tenho até maio para achar uma família. Um negócio que normalmente tem 2 semanas para achar família, que algumas conseguem 1 mês, eu vou conseguir 4 meses. Se Deus quiser, eu não vou precisar desses 4 meses, mas assim, ele abriu a porta que eu falei, Deus, se for pra fechar, fecha. E ele escancarou a porta. E isso, gente, eu não sei se cheguei a comentar aqui. Eu acredito que sim. Mas quando eu tava em Cancún, quando eu fui fazer meu segundo exame, quando eu fiz o meu segundo exame de Covid, eu ia procurar qual era a chance que tinha de dar positivo de novo. Na hora que eu fui procurar, Deus falou pra mim, não procura. Pra quem é ansiosa, sabe como não procurar uma coisa assim, porque quando a ansiedade bate, meio que você quer confirmar a probabilidade das coisas acontecerem, porque dá uma calmaria no coração, teoricamente. Então, quando Deus falou pra mim, não procura, eu tremia, porque eu tava muito ansiosa. Eu falei, meu Deus, tem que esperar 3 dias, ia sair no sábado. E eu fiz na quarta. O resultado do exame saiu negativo e um dia antes, tipo, ia sair no sábado, saiu na sexta-feira. E aí eu fiquei super feliz, contei pra minha família e fui orar, agradecendo por ter saído um dia antes, etc. E na hora que eu comecei a orar, Deus falou pra mim assim, isso é pra você aprender que eu não sou um Deus de estatística. Não importa se pra todo mundo foi sim. Se eu quiser que pra você seja não, vai ser não. Não importa se pra todo mundo foi não. Se eu quiser que pra você seja sim, vai ser sim. Eu não sou um Deus de estatística, eu sou o Deus do impossível. Eu ouvi isso muito claramente. E hoje, de saber que o negócio que normalmente que é pra durar 2 semanas, vai durar 4 meses, eu sinto Deus me falando de novo. Eu não sou um Deus de estatística.
O meu plano pra você é o meu plano pra você. Isso me ajuda a ver que realmente, cara, Deus tá na frente de tudo, sabe? Eu tô fazendo a vontade dele. Eu tô no centro da vontade dele. E ele tá cuidando. Não importa a circunstância que parece que vai acontecer na sua volta. Deus tá cuidando. E ele vai fazer. A minha história não é baseada na história das pessoas. A minha experiência não é baseada na experiência das pessoas. O meu intercâmbio é pra glória de Deus. Alguns momentos eu esqueço que não é sobre mim, que é sobre ele, que eu já falei isso aqui. Ah, e outra coisa. Quando eu falei pra minha mãe a história toda, eu falei, é assim e tal. Minha mãe falou assim, veio um versículo no meu coração que eu quero falar pra você. Salmos 55, 22. Que é o mesmo salmo que Deus ficou batendo na minha cabeça hoje do aplicativo. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Minha mãe virou pra mim do nada, assim. Tem um versículo no meu coração pra te falar. A memória do meu celular acabou, então eu vou falar muito rápido, gente. Até o próximo vídeo.